E aí, bonde de afeminado que tem que tirar de Sigma no mundo cheio de feminista. Como vocês imploraram, né, que queria parte 2, faz parte 2, faz parte 2. Só comentando lá, falaram que queria narração de novo. Então vamos lá, né? Essa desgraça aqui que dá uma trabalheira, mas tudo pra entretenimento de vocês aí. Colocamos um sorrisinho nesses rostos, então bora. Vocês se lembram, né, que o Prota foi no barzinho, a louca do cabelo rosa queria gravar ele perlado pra postar na internet, né? Usar isso pra ele bem saudável, esse relacionamento. Mas ele gravou a conversa, já meteu a faca, fugiu. Mas na saída a gente viu que a secretária da Waynamba, a mina do escritório, tava de olho em tudo pra deixar ele safe. O próximo capítulo já começa aí na escola. O Prota tá ali parado na janelinha, pensando que faz 2 dias que ele ameaçou a mina do cabelo rosa, mas tá com medo, né? Porque ele é louco, eu também teria. Porém, as duas minas do lado dele ali tá fofocando que a Sister Lu, né, a mina do cabelo rosa, parece que ela se envolveu numa treta com o grupo Feng Hong, que é o grupo da mina do escritório, ou seja, né, a mina do escritório mais uma vez aí salvando o nosso brotinha. Na hora que ele escuta esse nome Feng Hong, dá uma demorada, ele fica pensando, Feng Hong? Cara, Feng Hong é o grupo da louca do escritório? Aí ele já percebe, né, que uma louca salvou ele de outra louca, mas as coisas não melhoram muito, ele continua na merda. De volta em casa, a irmã menos suspeita do mundo tá ali cozinhando pra ele. Ela avisa que o pai e a mãe deles vão sair, então hoje à noite na casa só tem os dois. Aí a mente do Prota já fica como? Aí o Prota já fica imaginando ela dançando balé ali, né, provavelmente. E aí ela, pum, dá um tapão na cabeça, acorda, filho, tá onde tá na lua? Mas ele acorda e fica pensando ali, né, ô porra Zenhao, tua irmã, filho, tem como parar de ficar desesperada assim? E ela fica ali, né, só com aquela carinha de quero pouco encarando ele. Ela fala pra ele ir pro quarto logo e fazer a live stream, né, que ele tem que fazer. Ele fala, você não quer ajuda pra lavar as louças, não? Aí ela fala, não, a mão linda do meu garoto não pode ficar suja de óleo. Perfeito. O Prota vai pro quarto, né, começa a fazer a livezinha dele ali, jogando o Ranked. Passa um tempinho, a irmã entra falando que já tá 2 horas streamando e tá na hora de descansar. Ele parece que não tá muito afim de desligar a live, falando que, já te ajudei. O que é mentira, né, não ajudou porra nenhuma, mas tudo bem. Aí ela senta na cama ali, dá um tapinho e fala, vem cá que eu vou te fazer uma massagem. Aí ele olha e fala, não precisa não, você acabou de lavar a louça, pode descansar você. Mas ela agarra o braço dele e puxa. Taca ele aí na montanha, como sempre já fala, ai, meu irmão é tão lindo se preocupando com a irmã dele. Já que você se preocupa tanto comigo, vamos dormir juntos hoje. Eu Prota já, não fala isso não, a gente é família. Aí ela já tem um flashback ali, ela escuta a palavra família e se lembra, acho que dele, né, porque tá parecendo a menina falando, irmã Kim Kim, o Hao Hao sempre vai ser seu membro familiar. E aí nisso ela começa a chorar do nada. O Prota já pergunta, né, ô louca, o que tu tá chorando? Ele fica meio que com medo de ter falado algo errado, mas aí parece que ela tá chorando de felicidade, porque ele falou que eles são família. O Prota começa a pensar que depois que ele viajou, ele não tem que ficar sozinho como ele era no antigo mundo, pelo menos aqui, ele realmente tem uma família e a irmã dele sempre tá cuidando dele. Então ele pega a mão dela ali e faz um carinho no rosto dele, falando que vai cuidar e proteger ela sempre nesse mundo. Nisso ela viu o rosto ali, parece que fica mega sem graça e fala, desculpa Zenhao, eu não sou uma mulher de chorar tão fácil, é só que foi um acidente, mas desculpa, eu não queria chorar na frente do meu irmãozinho. Aí o Prota já manda, tudo bem, você sempre me trata como uma verdadeira família. E ela continua olhando ali com uma cara de que, né, sei eu não, hein. Meio que pensando, verdadeira família, a gente tem que ser verdadeira família. Eu acho que essa irmãzinha é peculiar. Nisso a cena já muda e parece que eles realmente vão dormir junto. O Prota tá perguntando, a gente precisa dormir junto hoje? Ela fala, pai e mãe não estão aqui, então a gente vai dormir junto pra você não ter medo essa noite, Zenhao. Sua irmã sempre quis dormir coração com Zenhao e agora é o momento perfeito. Aí o Prota olha ali de ladinho assim, meu Deus, né? Pensando, o que você quer conversar sobre, guerreira? Mas na cabeça dele, ele só consegue pensar no quanto ela é amiga, bem amigona. E ela pergunta pra ele, que tipo de mulher você gosta, Zenhao? Aí ele fala que gosta de mulheres que são gentis e boas. Ela fica ali olhando, você gosta de mulher gentis? Tem algum tipo de garota assim na escola? E aí ele se lembra daí o erra, né? Ele dá uma balançadinha de cabeça ali, né, meio que fazendo um sim. E ela fala, não, Zenhao, você não pode cair em amores assim tão novo, precisa focar nos estudos. E aí faz um carinho ali, né, taca a cara dele ali, não. Ele fala ali pra não se preocupar, mas vai dando um sono. E aí ele dorme. Já acorda no outro dia como, eita porra, será que foi tudo um sonho isso aqui? Nem ferrando que eu dormi com a minha irmã no dia passado, certo? Ele pergunta, irmã, tu tá por aqui? Ela não tá na casa, não tá no quarto dele. Ele vai até o quarto dela, dá uma olhada na estante e acha um livro ali. Parece que o livro é sobre uma irmã que abusa do irmão dela. Sim, né? Nada suspeito. Aí ele começa a pensar, será que ela realmente quer? Aí ele, não quer não. Ela falou que quando eu falei que a gente é família, ela até chorou, nunca que ela quer. Nisso a cabeça dele dá uma fucking doída. E ele tem um flashback
flashback mais uma vez da minazinha de óculos lá meio que protegendo ele contra uns caras. E lá vai ele nessa brisa de novo. Mas a cena corta, ele tá fazendo uma livezinha de League of Legends. Porém, ele já tá terminando a live pensando que hoje ele não tá conseguindo se concentrar e nem fazer live direito, porque só consegue ficar pensando na irmã. Oh, desgraça. Além disso, ele começou a perceber que faz um tempinho que a live dele não tá crescendo, o número de views e inscritos não tá aumentando. E com essa quantidade de inscritos, ainda não tá dando pra ganhar uma grana decente, então ele precisa fazer de alguma forma pra dar uma aumentada, né? É igual todo bom criador de conteúdo. A plataforma manda uma mensagem pra ele falando que eles perceberam que ultimamente a live dele não tá crescendo e eles prepararam vários planos pra conseguir aumentar o crescimento dele. O Prota sabe que provavelmente vão querer forçar ele a fazer uns bagulho nada a ver, então ele recusa nessa hora. Porém, dias vão passando, a mesma mensagem vai vindo e a live dele continua sem crescer. Todo dia os caras mandam a mesma mensagem, começam a mandar mensagem até no WhatsApp dele, e ele tá lá, não, eu sei que eles vão querer que eu faça alguma desgraça. Até que o Prota meio que fala, desisto, vai, vamos ver, o que vocês têm pra mim? Mas não adianta vocês pedirem pra eu ficar me mostrando que eu não vou me mostrar não vai ter meu corpo pra essas desesperadas aí ficar vendo. Aí ele fica pensando que a pior coisa seria ele virar um daqueles caras que fica só agradecendo as minas fazendo um rostinho dancinha na live. Nessa hora, a mina manda as sugestões do que ele pode fazer na live pra ganhar mais views. E ele abre o arquivo. A primeira coisa é dançar com uma roupinha sexy de coelhinho. Segundo, fingir que você é um cosplay sexy e aparece numa casa de uma garota solitária. Terceiro, fazer um treino em roupas apertadas e ficar suado. Aí o Prota fica como desgraçado, eu já sabia que ia ser bem isso, né, porra. Mas ele decide ir no encontro com a mina que sugeriu isso, né, tipo a manager dele. Obviamente ele leva o chefão da máfia, Boss Long, né, com ele pra ficar seguro. Chegando lá, a mina se apresenta, fala que é a administradora da live dele, ele pode chamar ela de Irmã Song. Aí o Prota se apresenta o Long, eles começam uma conversinha ali. Ela fala que assiste a live dele todo dia, então ela já entende mais ou menos como é a personalidade dele, e ela sabe que a primeira e segunda opção são impossíveis, porém ele deveria considerar a terceira, a fitness ali, né, treinar suado. Aí ele fala, por que tu acha que eu tenho que fazer a terceira? Ela se levanta, põe a mão no peito dele e fala, porque você tá com um peitoral muito fraco, você tem que se fortalecer, porque dessa forma ele tá parecendo daqueles cara que fica querendo seduzir todo mundo lá, magrelinho, dançando. Pelo menos se você ficar forte, você vai ficar diferenciado. Então, além de tá ganhando dinheiro fazendo a live, você vai tá se exercitando pra ficar mais masculino, olha que coisa boa. Aí o chefão Long já fica ali, né, eu acho que assim, o cara tá falando até que faz um sentido. E aí ela explica que ele até pode colocar uma máscara e colocar bastante roupa pra não ficar mostrando muito corpo. E além disso, ele vai tá meio que motivando os homens desse mundo a se exercitarem, que não é muito comum. Aí o Prota fala, beleza, a partir de amanhã então eu vou fazer 30 minutinhos, 3 vezes na semana, uma livezinha fit de máscara. Todo mundo fica feliz, mas chegando em casa, o pai dele dá logo esculacho falando que não vai deixar. Falando que ele já viu a roupa de quem faz essas live fit e ele não quer deixar o filho dele se expor tanto assim na internet. Ele fala ali pro pai dele que ele tá fraco demais e dessa forma ele vai sofrer bullying. Obviamente, quem aparece para salvar o dia? A irmãzinha, né? Falando que tudo que o Hao disse faz sentido, ele realmente precisa ficar mais forte para poder se cuidar. E ela sabe que ele vai tomar cuidado e caso ele não goste do que tá vendo, é só o pai pedir pra ele desligar a live. Aí o pai dá uma hesitada ali, mas fala, beleza, então, mas eu vou ficar de olho e é bom não fazer merda. O Prota agradece a irmã dele como sempre, ela fala que nada, eu sou sua irmã, eu sempre tô aqui pra te ajudar com o que você quiser. A cena muda e o Prota tá iniciando a livezinha dele ali de máscara fit, vai fazer uma esteira no quarto. Caraca, o Prota é bilionário. Tá fazendo a livezinha ali dele, né? Vamos dar uma olhada nos comentários. Nossa, que delícia, nosso Hal vai fazer uma live fit. Por mais que ele esteja usando uma máscara, isso é tão sexy. Uma live fit, nossa, que coisa boa. Além de você se manter saudável, vai continuar sendo gostoso. Tem como você mostrar seu pé, por favor? Os comentários das doentes, velho. O Prota percebe que tem bastante gente na live, né? Fica meio felizinho. A gente vê as miras na cidade do trapézio gigante, tudo pensando, nossa, como ele é gatinho. E até as miras, as mães, dona de casa, tá como? Sofrendo ali, olhando o gostoso no celular e os maridos tá, pá de olhar esse gostoso, eu vou pedir divórcio. Pra que ele é invertidaço, né, velho? Ele fica ali andando na esteira meia horinha e as minas já tá como no chat? Nossa, como é que você aguenta tudo isso? Você realmente é o deus masculino. Por outro lado, a irmã dele tá assistindo essa live, vendo esses comentários e tá ficando maluca, né, filho? Ela tá ali pensando, se controla, eu não posso ser louca igual eu era quando eu era criança, senão o Hao vai se distanciar de mim. Parece que tá chegando ali no final da live, o Prota tá dando um tchau ali, pronto pra desligar, falando que vai tomar um banho. A irmã dele aparece ali falando, Hao, você tá cansado, essa live fit é
tão cansativa. Por que você não faz menos lives no futuro? Aí o Prota já olha, né? Não, tá tudo bem, tá de boa, eu já me exercitava bastante. Aí ela pega e mete um tapa na bunda dele do nada. E aí o Prota já fica pensando, o que aconteceu aqui? Ela é tão legal. Não, isso aqui foi uma ilusão. Ela não bateu na minha bunda, não. É impossível. Ele toma banho, deita na cama, cena muda, tá de noite, ele tá deitadinho e a irmã dele tá ali, ó, em cima do corpinho dele, pensando, Hal, se a gente não tivesse se separado naquela vez. Bem mais um daqueles flashback maluco, ela parece que vai beijar ele, mas não sei, não mostrou. O flashbackzinho continua e parece que é ela, né, nesse passado, essa mina de óculos, perguntando, você tá sozinho? Vamos brincar junto então. Mas aí já troca pra ela espancando todo mundo no corredor e o Zanhao ali caído no chão chorando, falando que ela é assustadora demais. Porém, ela agarra ele ali no colarinho e fala, você falou que a gente ia ficar junto, então é melhor você não ter medo de mim não, vamos pra casa agora. E o Prota obviamente em choque, né? Aí ele acorda no dia seguinte pensando, meu Deus, que sonho maluco foi esse? Ele fica pensando ali, não, melhor não me atrasar, né? Senão vou chegar muito tarde na escola. Porém, quando ele olha pro lado, quem é que dormiu coladinho com ele? Que coisa ruim, né? Aí ele pergunta, ô Kim, por que tu dormiu na minha cama? Posso saber? Ela fala que veio ver se ele tava bem, mas acabou dormindo sem querer do ladinho dele, porque ele é fofo demais. Ele fala que vai tomar um banho pra poder se arrumar pra escola, senão ele vai perder o ônibus. Ela fala que não precisa se preocupar, que ela compra um carro novo e leva ele. Chegando na escola, ele tá olhando ali o bagulho de artes marciais, e aí a Yue aparece perguntando, você sabe de artes marciais? Ela fala, eu aprendi desde criança, eu também sei lutar muito bem. Aí o Prota fica meio assustado, né? Ele perguntando, tu gosta de arma, gosta de brigar? Que foi? Qual que é? Aí ela explica que a avó dela era uma soldada importante, por isso que a família dela meio que sempre ensina artes marciais e tudo relacionado à guerra para todas as pessoas da família, principalmente as mulheres. E ela ainda fala que o sonho dela é ser uma soldado no futuro. Então o Prota falou, perfeito, me ensina a brigar e por favor, vamos ali antes de começar a sala num quartinho abandonado pra você me ensinar. Ela fala, só nós dois? Aí ele fala, ela, tá bem, então vamos embora. Ela fala, então vamos jogar um joguinho primeiro pra ver como é que suas habilidades estão. Nessa hora, ela dá um passo e desaparece, já tá como na cara dele, ele ainda nem fez nada e obviamente é demolido. E ela cai em cima dele ali e ela fala, perdeu. Nisso o Prota fala, eu me rendo. Aí ela manda um, ok, se você se rende, então eu vou pegar minha recompensa. Aí ele, recompensa? Nisso, ela se inclina e começa a dar uns beijos na orelha dele, lamber a orelha dele ali, fazer uma festa, né? O Prota solta um gemidinho, cara. Porque, né, dizer aí, né, que como o corpo dos homens nesse mundo é muito sensível, ele não resistiu, não conseguiu se conter. Aí ela pergunta, você gostou? Aí ele, na cabeça dele, tá pensando ali, meu Deus, quem resiste a isso aqui? Ela tá tão ativa hoje, o que tá acontecendo? Ela não era assim. Aí ele fala, gostei. Mas ele fala, vamos mudar de posição primeiro aqui, porque isso aqui não tá muito correto. Aí ela fala, tudo bem então. E ela senta no chão ali pra ter uma conversinha mais normal. Ele pergunta onde ela aprendeu a fazer essas coisas, né? No caso, lambida na orelha. E ela fala que um tal de Huang Wangguan mandou um monte de vídeo pra ela. E aí o Prota fica pensando, não deve ser aquele tipo de vídeo, né? Mas aí ele olha exatamente esse tipo de vídeo. Aí ela pergunta, né? Você acha que eu fiz alguma coisa errada? Aí ele explica, olha, eu sei que você quer se comunicar, mas você não pode se comunicar assim. Aí ela fica, ok, então, mas quando é que a gente pode se comunicar assim? Aí ele já, ei, carai. E outra, como é que esse tipo de comunicação se chama? Aí o Prota já meio que não sabe o que dizer, fala que não importa, só que ela tem que entender que não pode fazer com amigos qualquer isso, né? Pra ela ficar beijando ele em lugares aleatórios do nada e não pode fazer isso com mais ninguém. Ela fala, então tudo bem, então a gente vai ser agora namorado e namorada? Aí o Prota, você sabe o que namorado e namorado significa? Aí ela balança a cabeça ali, né? Manda não. Então quando você souber o que isso significa, a gente fala disso. A cena corta, o Prota tá entrando na sala e ela tá olhando ele. Depois ele tá jogando basquete e ela tá olhando ele. Ele tá limpando a janela e ela tá olhando ele. E aí o Prota tá pensando ali, mano, por que ela tá me seguindo tanto hoje? E o Long Long pergunta a mesma coisa, né? Porém, em cima da escola, aquele cara que só quer causar problema pro Prota tá de olho ali, pensando em como o Prota só sabe se jogar nas mulheres e que ele vai expor pra todo mundo isso. Nessa hora, a secretária da Weinan aparece falando que quer conversar uma coisa com ele. E o cara, pelo visto, gravou isso. A mina tá meio que sendo educada, o Prota pergunta por quê, ela pede desculpa pela última vez e fala que a Weinan, né, a mina do escritório, tá querendo falar com ele porque ele não mandou mensagem pra ela. E o Prota fala, não tem nada pra falar, não gasta meu tempo, não quero nada com ela. Porém, a secretária fala ali que ela também só tá seguindo ordens. E se ela voltar sem nenhuma notícia dele, ela tá ferrada. Então faz o seguinte, pega meu celularzinho aqui e
conversa com ela pelo menos. Aí o Prota, meu Deus, tá bom, vai, bora. Ele já atende falando, seguinte, aqui é o Zenhao. Tô com essa secretária aqui e já falei pra ela que eu não quero nada com você, maluca. Aí ela manda do nada, Zenhao, você quer ser tão poderoso quanto uma mulher? Aí ele fica ali, como assim? Eu percebi que você odeia ser um homem fraco desde aquela nossa luta. Eu não consigo só te ajudar a ficar famoso. Vou te dar um tempo pra pensar sobre isso. E aí desliga, e o Prota fica pensando, ô desgraça, ela sabe bem o que eu tô querendo, aí é foda. Volta pro escritório dela ali, ela tá pensando que ela também conhecia alguém que odiava ser visto como um homem fraco, dá um zoom ali no quadrinho e parece ter um cara do lado dela. Corta de novo e tamo chegando na escola. A irmã do Prota veio trazer ele nessa nave, né, filho? Que ela comprou só pra levar ele pra escola. O Prota tá pensando, meu Deus, agora ela toda hora fica me tocando, eu já não tô mais resistindo, tá ficando louco. Ele tá andando ali pelos corredores e parece que aqueles caras que só quer causar, meio que fez um post na internet difamando ele, falando que ele tá se envolvendo com várias mulheres, né, que ele é uma Os dias meio que estão passando e tá todo mundo ignorando ele, até que um dos caras da classe vem e entrega um papel pra ele ali e fala, ó, você não entregou nem a lição, hein? Parece que você tá tanto tempo na noite com essas mulheres que não tem tempo nem de escrever. Aí ele fala logo que você tá com inveja do meu rosto lindo e pega essa lição aqui. O cara manda mais umas indiretas ali, né, falando que ele é promíscuo demais, o chefão Long já fala pra ele parar de provocar, porém o cara fala que ele viu o post e todo mundo já viu as fotos de que o Zenhao no mesmo dia conversou e saiu com umas 3, 4 mulheres diferentes. E aí Long vê o post ali, né, parece que estão chamando até o Prota de ônibus, que qualquer uma consegue andar em cima. Nessa hora tá rolando a discussão ali, a mina abre a porta falando que Zenhao está aqui, você tá sendo chamado pra diretoria. Chegando lá, ela informa, aí Zenhao, você sabe o que tá rolando sobre você na internet? Aí ele fala, eu fiquei sabendo, né? Aí ela, ó, isso aí é uma influência muito ruim pra escola, então é bom que você, né, repense suas ações. Aí ele começa ali, né, a se explicar, falando que quem trouxe ele pra escola foi a irmã dele, a outra lá ele só viu uma vez, e aí a Yue é só amiga dele, a professora tá olhando ali, tô entendendo. Nisso ele liga pra irmã dele e ela vem explicar a situação, né, que ele deixou ele na escola porque eles são irmãos, não porque ela é nada dele. O pessoal que tá ali escutando atrás da porta descobre, né, que não tem nada a ver que a pessoa que trouxe ele pra escola é a irmã, e começa a pensar que aquele post do fórum é ridículo e tá só tendo mentiras. Voltando pra sala, tá todo mundo, Zenhao, eu sabia que você não era esse tipo de pessoa. E ainda fala que foi o tal do Liu Feng e a gangue dele que fez isso. E quando o Prota olha pra mesa do chefão Long, ele não tá lá, ele fica, cadê o Long que ele saiu aquela hora e não voltou ainda? A cena muda e parece que o Long tá num banheiro molhado ali, espancaram ele, tacaram ele e jogaram água de privada na cabeça do coitado. Tá todo mundo caçando ele e ninguém tá achando. E aí o Eira diz que perguntou pra uma pessoa que falou que ele tava atrás do banheiro ali do playground com a gangue do Liu Feng. Aí o Prota já fica desgraçado de Liu Feng de novo. Eles chegam lá, né, o Long tá gritando ali no banheiro. O Prota pede pra Yue abrir a porta, ela dá um chute e destrói a porta, obviamente, né? O Long fala, né, que foi o tal do Liu Feng que colocou ele ali. E aí o Eira já tá com ele imobilizado ali. O Prota fala, você fez aquele bullying com o Long, mas você sabia que tem câmera lá? Então agora você tem duas opções. Você vai fazer um vídeo admitindo que o que você postou era mentira e vai pedir desculpa pro Long, ou eu vou amanhã falar com a professora e ela vai ver os vídeos do que você fez com o Long. O Liu Feng caído ali no chão, né, pensando que se a professora descobre vai dar merda pra ele, então ele meio que começa a pedir desculpa e o Prota já fala, se tu continuar mexendo comigo eu vou te matar, maluco. O cara toma um susto e sai vazado. A cena corta, o Prota tá voltando com a Yue pra casa e do nada ele pergunta se ela conhece a tal da Wei Nan. Ela responde falando que conhece sim, sabe que ela é uma mulher muito poderosa. Aí o Prota pergunta, né, quão poderosa é a família dela comparado com a sua? Aí ela fala, provavelmente igual, não sei, né? E o Prota fica pensando, né, realmente não vai ter muito como fugir, porque parece que todo mundo conhece essa mulher. Então não vai ter como enrolar, vou lá encontrar ela logo pra resolver essa treta. A cena corta e tá a Wei Nan ali no escritório dela, né, pensando que ela só tá pensando no Prota. Ela tá puta porque ele não entrou em contato em 3 dias. A secretária dela entra falando que ela tem que ir num jantar pra encontrar alguém sobre algumas negociações. Nisso a gente vê o Prota e a irmã dele entrando num restaurante mega chique. Ele tá tipo, o guerreiro, isso aqui não é caro demais não? E obviamente ela fala, não, eu vou te trazer aqui porque o seu dia foi difícil na escola e eu quero que você tenha uma experiência maravilhosa. Ele já fica ali, né, olhando pra irmã dele pensando, meu Deus,
que... Na passagem do corredor, o Prota sente que viu a Wei-Nan, né? E realmente ele viu, mas não viu. Eles estão ali, né, nos comes e bebes na mesa e o Prota pergunta, será que eu posso beber um drinks? Ela fala, Hao, você já é um adulto. Claro que pode. Os nossos pais não estão em casa hoje mesmo, toma, eu vou pôr um golinho pra você. Aí o Prota começa a beber, né? Ele se lembra que na vida passada ele bebia pra caramba, porque ele saía com o tal do Boss Long lá, né? O mano tatuado, e nunca passava mal. Porém, óbvio que ele vai passar mal, né? Olha esse corpinho dele agora. 5 minutos depois ele já tá como? Tonto. E aí a irmã dele pergunta, você tá bêbado? Aí ele fala, não, calma aí, eu não tô bêbado não, só deixa eu ir no banheiro rapidinho. Indo no banheiro, ele tá lá lavando o rosto, quando de repente ele vê alguém do lado e cumprimenta. E quem que é? É a Wei-Nan, só que assim, ele tá no banheiro errado. Ele entrou no banheiro das mulheres. O cara tá tão bêbado que nem viu a placa direito. Nessa hora, um monte de mina começa a entrar no banheiro, e aí a cena muda. E tá ali só os dois pezinhos dentro do banheiro. Os dois estão junto lá, e ela tá olhando pra ele falando, eu até entendo que você quer se esconder de mim, mas eu não quero me esconder de você. E agarra o braço dele e taca na parede. E ainda manda eu sei que você é um fraco que não consegue se defender, por isso que você tá morrendo de medo. É por isso que você não me ligou? E o Prota fica olhando, eu planejava te encontrar amanhã pra esclarecer as coisas, mas pelo visto a gente se encontrou hoje. Do nada, ela agarra ali o queixo dele e fala, mudei de ideia, não quero mais que você seja do grupo Feng Hong, só quero que você seja meu homem. O Prota pergunta, né, você tem alguma síndrome de chefona pra querer já me controlar aqui no segundo encontro? E ainda fala que a última mina que quis controlar ele agora desapareceu, né? Ele tá falando da mina de cabelo rosa. E aí ela explica aqui que na verdade quem fez a mina sumir foi ela. Aí o Prota, pô, mas isso aí não é errado não? Aí ela fala, não, a gente já sabia de tudo que ela fazia de errado e só denunciou pra polícia. Dando a entender ali, né, que ela tem controle da cidade inteira. Aí o Prota fala, fala o que você quiser aí, mas me larga logo que eu quero vazar. Aí ela fala, você é bem espertinho, né, mas eu quero saber sua resposta hoje. Nisso o Prota pega e faz uma coceguinha ali no sovaco dela e sai correndo quando ela fica meio sem graça. Ela fica olhando, tipo, do desgraçado, volta aqui. Mais no corredor ele encontra a irmã dele, né? A irmã pergunta, você tá bem? Ele fala, não, irmã, eu tô meio maluco, vamos pra casa. Em casa ela tá trazendo ali uma comida e ele tá, não quero comer, eu tô bem, mas não tá bem, tá maluco. Nisso, filho, ele bêbado, em casa, com os dois sozinhos, ela já tá como? Só um beijinho, pega e beija o Prota bêbado. Ainda fica pensando ali, não tem o que fazer, a gente vai ficar junto cedo ou tarde mesmo, então vamos pular umas etapas ali. Começa a dar uns beijos no pescoço, umas lambidas, umas mordidas. O Prota acorda pensando que é um sonho, vendo a irmã dele ali lambendo os beiços. E aí ele, vira ela, ele já taca na cama, já fica olhando. Aí já vem, né? O capeta e o anjo conversando na cabeça dele. O capeta falando, oita, isso aqui tá bom demais, vamos aproveitar e fazer um negocinho. E o anjo tá, não, tá maluco? É a irmã. Aí o capeta vem de novo, mas isso aqui é um sonho, então a gente pode fazer o que quiser. E aí, né, o Prota tá ali partindo pra cima, mas ele dá só um beijinho na testa e desmaia de cansaço, né? Tá bêbado, coitado. A irmã dele dá uma risadinha ali, né? Não sei se ela queria mais água, mas não parece muito triste. Pega ele ali e coloca de lado. Nisso, o celular toca e parece que é uma amiga da escola do Prota chamada Zhao Wing. Mas a irmã já atende mandando louco, né? Tipo, para de ligar pro meu Zanhao, ele não vai se apaixonar por ninguém na escola. Se você continuar seguindo ele, os bagulho vai ficar sério, então vaza. Pega e desliga, filho. Seca. Olha ali pra ele e pensa, Zanhao, você só pode ficar com essa irmãzona e mais ninguém. Dá um beijinho ali na testa dele e ele acorda no dia seguinte. Mas olha a situação do pescocinho do Prota, filho. Parece que ele foi devorado. Ele começa a pensar, será que aquilo lá não foi um sonho? Mas nesse momento a irmã dele aparece e fala, nossa, meu irmão, parece que você tem alergia a álcool. Olha essas marcas de alergia no seu pescoço. Aí ele, alergia? Isso aqui não parece alergia. Ela fala, é alergia sim, eu sou uma doutora, isso é alergia. Aí o Prota não tem o que falar, a mina é doutora e vai fazer o que, né? Mas ele fica pensando, alergia, sei. A cena corta com o Prota e o Long indo pra escola. Tá 200 graus, né? O sol fervendo, mas tá ali o Prota com a golinha alta dele pra esconder, né, filho? Do nada, um cara agarra ele e pergunta, você é o tal do Zhang Hao? Você é a pessoa que a nossa Chao Kao gostou? E aí o Prota já manda larga. O cara, o quê? Larga, toma, Giraporo já cai no chão, quebra o ombro, o bagulho é louco, filho. E aí um cara da mexinha rosa ali, né, já aparece e apresenta prazer, Lin Zong Zong. Parece que ele é o capitão de basquete da sala dele. O Prota mete o foda-se pra quem você é e falando tô a fim de lutar, então tchau, e sai. De longe ele vê aí o Erra que já manda
não, eu vi que aquele cara foi rude, você quer que eu espanco ele pra você? Aí o Prota já fica até com medo de pedir uma coisa, depois que viu que ela chutou e destruiu a porta, vai acabar matando o moleque. Então ele fala, não, tá tranquilo, é de boa, ele só tava me ajudando aí no negocinho. O Long pergunta ali, o que vocês dois ficam fazendo juntinho todo dia depois da aula? Aí o Prota fala que tá aprendendo boxe e o Long devia aprender também pra se defender. Só que ele responde que ele é uma lady e não consegue fazer essas coisas. A cena muda e a gente vai numa piscina. E quem que tá saindo ali da piscina? O Wayne. Vocês sabem que vai vir um painel agora, né? Eu tô deslizando aqui, ó. Olha. Ei, tome. Ela tá pensando ali, né, que quando ela fecha os olhos, ela só pensa no Prota depois de ontem que ele deu uma coçadinha no sovaco dela. Olha pra secretária e fala, hoje, depois que ele sair da escola, traz ele aqui na minha vila. O Prota tá ali no armazém, né, tá ele, o Long e aí o Erra, e ele fala que precisa aumentar a resistência do abdômen dele. Ele quer ter um six-pack pra ficar como shapeado. Aí ela fala, você quer ter um tanquinho igual esse meu aqui? Levanta, a menina tá como, filho? Fibrada. Aí o Prota fica meio sem graça ali, né, não, aí ele vai lá, né, pra dar uma pocadinha de leve. Enquanto ele tá tocando ali, né, o Long tá só de olho pensando, tem alguma coisa errada, por que ela nunca resiste a nada que você faz? O Prota fica olhando, por que você nunca me rejeita? Ela fala, se você quiser eu mostro tudo pra você. Aí ele fica, eita, como assim, tudo? Aí o Long chega, eu acho que ela tem algum problema, tudo que você pede ela aceita. Aí o Prota fica pensando, beleza, vou tentar. Ele chega nela e fala, me dá seu dinheiro. Ela já pega, saca o dinheiro e fala, hoje eu não tô com muito então, a minha senha do cartão é papapá. Aí o Long já multa ela ali, né, pra não falar a senha do cartão. E o Prota realmente percebe que tudo que ele pede, ela dá. E aí ela fala, a gente é amigo, eu não posso falar não. Aí ele fica, desgraça, ela tem tanto trauma que nem sabe como é uma amizade, tá ligado? Ela acha que se ela falar não, eles vão deixar de ser amigo. Aí ele fica com dó, explica pra ela que mesmo numa amizade, não pode ser assim. Ela tem que fazer um julgamento sobre o que ela quer ou não quer fazer e ser honesta com isso. A cena corta, o dia já rolou na escola e o Prota tá voltando pra casa. E tem um cara meio que de olho ali nele. Do nada vem uma menininha ali, né, oferece uns docinhos pra ele, nada inseguro. Ele fala, ô garotinha, por que você tá sozinha aqui tão tarde? Ah, eu tô fazendo experimentos sociais da escola pra fazer um sorriso para estranhos. Mas eu tô com uma mochila cheia de doces e ninguém comeu nenhum ainda. Aí o Prota, tudo bem então, vou te ajudar, me dá um docinho ali. Aí quando ele come o doce, né, óbvio que era uma armadilha, ele já desmaia. Ele abre os olhos e percebe que tá amarrado na cama e a mina que deu o docinho tá ali do lado. Aí ele pensa, ô minha filha, tu não era criança, o que tu tá fumando, o que tu tá fazendo? Ela fala, não sou criança, eu só pareço uma criança mesmo, tu que é trouxa. Aí ele, porra, fudeu. Do lado da minazinha ali, né, tá o Weinan, e ele fala, você é maluca, sequestrou um estudante de ensino médio, isso aqui é crime, tá? A Weinan vira e fala pra todo mundo sair do quarto. O pessoal vaza, e ainda ela vira pra ele e fala, cala a boca, porque eu tô trabalhando aqui, você tá me atrapalhando. Aí ele fala, como assim, é tu que me prendeu aqui, e agora tu não quer que eu fale? Que síndrome maluca é essa? Aí ela para de escrever, se levanta, vai ali, eu te prendi aqui porque da última vez você teve coragem de sair correndo, e ainda tá me insultando e me desobedecendo. Você realmente achou que eu não ia fazer nada? Aí o Prota fica, foi por isso que tu me amarrou aqui? O que tu quer? Tu sabe que eu não tenho nada com você, né? Ela fica dando uma encaradinha nele e aí o Prota manda. Weinan, eu pesquisei muito sobre você. Você é a atual líder da sua família. Você parece que está envolvido em diversas indústrias peculiares, não é mesmo? E desde que você entrou no poder desse grupo Hanfeng, as coisas parecem estar ficando cada vez mais diabólicas. E parece, né, que ele tá insinuando ali um monte de coisas que ela pode estar fazendo e que se ele explanasse isso pra todo mundo, talvez ia manchar a imagem dela de uma deusa. Depois de falar tudo isso, ele fala, é melhor você me soltar então, que senão você sabe o que vai acontecer. Ela fala, realmente você não é o Zhang Hao. Aí ele já, eita, como assim não sou o Zhang Hao? Sou o Zhang Hao. Realmente deve ter acontecido algo naquele dia. Você não é o Zhang Hao. Aí o Prota já fica em choque. A cena muda e ele tá solto e perguntando pra ela, o que você quer dizer com eu não sou o Zhang Hao? Eu sou o Zhang Hao, como eu não seria o Zhang Hao? Ela fala, muitas coisas mudaram em você. Eu também pesquisei muito sobre você. Você sabe como você era antes? Você foi criado somente pelo seu pai e recebeu uma educação masculina ortodoxa o tempo inteiro. Na sua escola você era famoso só pela sua aparência e seus estudos. E todo mundo te conhecia como um garoto gentil, fofo e que considerava todos como grandes amigos. Mas hoje em dia parece que todos te consideram um cara durão. Aí o Prota fica olhando pra mão dele ali, né, pensando, meu Deus, como é que ela sabe disso? Será que eu devia ter agido de forma diferente? Eu não sabia como era o dono do corpo antes de mim. Mas como ela chegou na conclusão de que eu não sou o Zhang Hao? E aí ela continua. Outra coisa, você também não fica excitado o suficiente quando eu tô na sua frente. Aí ele fica, hã? Como assim? Só porque tu é famosa, tu acha que eu ia ter que ficar maluco por você? Ela fala, não. Antigamente você era o meu maior fã. Você até falou sobre isso em redes sociais. Você não acredita? Vai lá e olha. Aí o Prota, né, pega, acho que é o Twitter dele,
começa a scrollar e acha um monte de mensagem antiga dele falando que ela era uma deusa maravilhosa e que o sonho dele era se casar com ela, né? Ou seja, o dono desse corpo era um maníaco, um fã alucinado dela. Aí ela já senta do lado dele e fala: porém, hoje em dia parece que você não tem nenhum interesse em mim. E não adianta você tentar falar que tem amnésia ou tem duas personalidades. Porque por mais que você age de forma diferente, os humanos ainda precisam aprender a fazer as coisas. E eu achei a sua conta do seu jogo e vi que você tá indo muito bem. Porém, você nunca tinha jogado esse jogo. Outra, você nunca tinha feito nenhuma aula de luta e conseguiu se defender de um gangster. Então eu sei que você não tem duas personalidades. A sua alma foi mudada. Aí o brother fica aí, caralho, isso aí é meio louco, né? Ninguém ia pensar um negócio desses. Mas ele fala: quer saber? E aí, e se eu mudei? O que você vai fazer? Ela vira e fala: meu time tá estudando o raro fenômeno da lua vermelha, que é o que, né, pegou ele. E ela continua: de acordo com as pesquisas que a gente fez em você, a sua personalidade mudou bem na noite da lua vermelha. E ela ainda diz que tem certeza que ele tá relacionado com o acontecimento da lua vermelha. Ele perguntou por que ela tem certeza disso. Ela fala que se ele se comprometer a ajudar ela na investigação, ela vai contar pra ele. O Prota fica ali meio que pensando, não sabe o que fazer. Ela diz que ele não precisa se preocupar, que ela vai garantir a segurança pessoal dele e eles não vão fazer nenhum experimento de corte ou nada do tipo. Ela fala pra ele que tem um contrato do lado da cama e é pra ele dar uma olhada e ver o que ele gosta ou não, que eles podem até mudar pra tudo que favorece ele. Ele pergunta se tem mais alguém além dela fazendo essa pesquisa na lua vermelha e ela fala que é só ela mesmo. Nisso ele pega o contrato e fala: beleza, então vou dar uma olhadinha nesse contrato. O Prota fica pensando que por mais que seja inesperado que ela esteja estudando exatamente o que ele precisa saber, é muito perigoso ele se envolver tanto com ela. Então ele vai meio que indo pra porta com o contrato na mão, falando: eu não tenho mais nada pra fazer aqui, então eu vou sair porque minha família já deve estar preocupada comigo. E aí ela fala: espero que você não me faça esperar muito dessa vez. Além disso, ela corre e pressiona ele, né? Prende ele na parede, segurando ele pelo pescocinho ali. Aí ele fica: o que tu tá fazendo? Ela responde que esse aqui é o preço por ele ter atacado ela aquela vez. E a gente vê a mão dela e o Prota em choque. A cena muda e toma-lhe. O Prota sai de lá com a bunda ardendo. Ele tomou uma surra de tapa, filho. E ele vai embora pra casa chorando, né? Pensando: desgraça de presidente dominante. Não acredito que eu fui humilhado ao ponto de ser pressionado e ser espancado por uma mulher. Ah, meu Deus. Chegando em casa, ele vê a irmã dele colocando o sapato. Parece que ela tava prestes a sair pra ir em busca dele. Ela já fala: ai, meu irmão, ainda bem que você tá de volta. Eu tava tão preocupado com o que podia acontecer com você. Aí o Prota: meu Deus, ela já tava indo sair pra vir procurar, né? Ainda bem que eu voltei nessa hora. Ela pergunta onde ele foi tão tarde. Ele falou que só tava no shopping, acabou esquecendo. Cadê o pai e a mãe? Ela fala que eles estão no quarto. Ele fala que vai sair então pra tomar um banho. Aí ela para ele e fala: espera um pouquinho aí, Rorô. Você saiu com alguma garota? Eu senti um cheirinho de perfume em você. Aí ele responde: não, eu tava sozinho. Você sentiu o cheiro de mulher? E aí pensa: meu Deus, o cheiro da Whey é tão forte assim? Aí ele tenta inventar uma desculpa, né? Falando que na fila do sorvete tava muito lotado, ele deve ter esbarrado alguém e coisa do tipo. Aí ela fala pra ele tomar cuidado, né? Pras mulheres aí não ficarem se esfregando nele por aí. Então ele vai tomar um banho. A cena muda e a gente tá com a secretária falando com a Whey de novo. A Whey tá entregando um documento da irmã do Zhang Hao pra secretária dela estudar e pesquisar sobre ela. Falando que acha muito estranho esse timing de a lua ter chegado e logo em seguida ela ter virado irmã. Então ela tá meio preocupada que talvez a irmã dele tenha algo envolvendo isso tudo. O Prota sai do banho e quando ele olha pra geladeira, ele vê uma deliciosa geladeira cheia de comida. Coquinha, aguinha, frutas, tudo muito bom. Se eu tivesse uma geladeira dessa, eu ia agora ali pegar uma coquinha. Mas como eu não tenho, eu vou continuar gravando o vídeo. Nisso, ela olha e pergunta pra ele: ah, Zhang Hao, você já tomou um banho? Quer beber alguma coisa aqui? Aí, me dá um leitinho de vaca ali. Literalmente foi o que ele falou. Ela fala pra ele ir no quarto dela porque ela vai ajudar ele a secar o cabelo. Ele fica pensando: eu entendo sobre secar o cabelo, mas por que tem que ser no quarto dela, né? Nisso chega uma mensagem de um cara meio que dando em cima dela, né? Tirando a roupa ali, sensualizando. E o Prota fica pensando: meu Deus, né? Isso aqui é exibicionismo, vou ter que denunciar esse cara. Ele pede desculpa por olhar e ela fala pra ele responder que ela tem um namorado. O Prota fica meio xingando o cara ali, né? Falando que aquilo ali é muito indecente e ela fica toda felizinha falando que ele tá com ciúmes da sua irmã, você é tão fofo, e abraça ele ali. Nisso, a irmã dele foi tomar um banho e ele ficou mexendo ali no PC dela. Parece que tem um grupo que o nome é Hao Hao dentro do grupo das amigas dela. E ele começa a se lembrar, né? Tem o livro lá dos irmãos que se pega, tem aquela cena lá que ele teve no sonho
sonho, que ele não sabe se foi sonho, e agora esse grupo aqui, ele tá meio que, né, o que tá acontecendo? O capeta e o demônio já vem, né, na putaria de sempre, e o Prota fica exausto ali, sem saber o que fazer. A cena muda e o Prota tá sentado ali no banco, né, ainda pensando na irmã dele, né, tá ficando mais louco que ela já também, né, mas não culpa, coitado, né, pensando, né, que também toda vez que ele agarra ela e tenta fazer alguma coisa, ela não resiste. Mas nessa hora, o Mechinha Rosa vem falar com ele de novo, dizendo que ele vai começar a streamar lá na mesma plataforma, e ele queria competir com o Zhang Hao pra ver quem pega mais views e ganha mais iates, né, tipo um donate hoje na live. O Prota fala que não tá interessado nisso, o cara fica meio putinho ali, né, como você ousa não se importar? Aí o Prota já tá logo um esculacho, né, ô meu filho, você tem tão pouca coisa pra fazer na escola e na vida que você fica o dia inteiro pensando em mim? Eu não tenho tempo pra ficar com essas briguinhas de trouxa, não. Aí o cara já fica puto, né, e ainda manda, se você tem algum problema, vai na enfermaria, tá logo ali, tomou o esculacho. Todo putinho ali, né, o Mechinha Rosa já manda, ai, você é um arrogante, não importa o que você diga, eu vou arrasar com você hoje. O Long Long aparece ali falando, polaridade dele é a melhor, ele vai ganhar 800 blocos. Não sei lá o que é isso, é o que ele falou. Eu tenho certeza que você não vai perder pra ele, Zhang Hao. E o Prota fica meio tipo, boa, eu nem queria competir, né? A cena muda, o Prota tá em casa fazendo a livezinha dele, e pelo visto ele desistiu de usar máscara e já tá mostrando o rosto mesmo e foda-se. Jogando o LOLzinho dele de sempre é como, filho? Double kill, quadra kill, victory, o pai tá amassando. E aí todas as meninas tá no chat, ai meu Deus, Deus masculino, por favor, me aceite de joelhos. Eu tirei uma foto do rostinho dele e vou fazer de emoji. Nisso, alguém na live doa 999 iates. Quem foi? O Weinan. Óbvio, né, filho? Mais uma vez um quadro maravilhoso. E o Prota pensando, meu, será que foi ela? Eu tô achando que ela só mandou esses 999 iates pra eu responder ela logo, né? E parar de enrolar. Porém, parece que no contrato tá escrito que ele vai ter que meio que se juntar a ela e se mudar pra um lugar designado. Então ele tá tipo, mano, se eu meter isso aqui pra minha família, fodeu, eles não vão deixar eu sair de casa pra morar pra Luca. O contrato tem várias outras regras também, mas o Prota não parece muito afim de aceitar. Por mais que ela pareça ser a única que entende algo sobre a lua vermelha, a lua de sangue por enquanto, ele não pode se colocar num contrato que prende ele assim pra sempre. Mostra ali o rank da live, pelo visto, né, o nosso querido Prota ficou em primeiro com os 999 iates, ninguém nem conseguiu competir. A cena muda pra um outro streamer desligando a live ali, né, com as orelhinhas de gato, todo fofinho, puto pra caramba, porque, ô desgraça, esse Zhang Hao de novo, mano, eu preciso acabar com a cara dele pra ver se ele perde essa fama. Ele liga pra alguém e pelo que dá a entender, ele meio que contratou alguém pra atacar o Zhang Hao com uma faca e meio que, né, dar uma zoada no rosto dele pra ele ficar com uma cicatriz. A cena corta e o Prota tá indo em direção a algum shopping. Nisso, duas garotas estão observando ele. Parece que foi as que foram contratadas para fazer a cicatriz no rosto. Porém, a mina logo reconhece que esse é o cara que a Weinan gosta. Então, ela liga pra Weinan e avisa. A secretária comunica, né, que as garotas dela foram contratadas para bater no Zhang Hao. E aí a Weinan fala logo quem que fez isso. Descobrem que foi aquele outro streamer. E aí ela já fala, né, quebra o contrato dele e desliga ele da empresa, né. O cara já se fordeu, nem fez nada, coitado. Deu nem tempo. A cena corta, o Prota tá pensando ali em casa, né, mano, quanto é que custa 999 iates? Isso é coisa demais. Nisso, alguém liga pra ele, é a Weinan. Porém, bem na hora que ele atende, a irmã dele vem falar com ele. De susto, ele desliga na cara da Weinan. E, obviamente, ela ficou putaça e já manda a secretária dela pegar um carro. O Prota, um tempo depois, tá no quarto pensando, meu, espera que ela não fique putaça, né? Vou ligar pra ela de volta porque eu tô querendo devolver a grana dos iates. Assim que ele atende, ela já fala, sai sozinho ou então eu vou mandar uma dúzia de pessoas entrar na tua casa e te pegar. Aí ele fica, como assim, tu vai entrar na minha casa? Que papo é essa? Ele escuta uma buzina do lado de fora e quando ele olha pela janela dele, tem uma dúzia de carro estacionado na casa dele. Ele fala que vai denunciar ela pra polícia, mas ela fala, ô meu filho, só são carros parados na rua, tu acha que a polícia vai prender por isso? Aí ele fica, realmente não tem nada de errado, então, pera aí que eu vou aí, calma aí. Ele desce, né, pra sair, fala pra irmã dele que tá indo ali, a irmã dele quer se oferecer pra ir junto, ele fala, não precisa não, vou sozinho. Quando ele sai de casa, a Weinan avisa que tem alguém seguindo e de olho nele. Ela diz que é um dos carros parado na direita, 30 metros na frente, e ela tem meio que um plano pra ele se expor, pra eles capturarem essa pessoa. O Prota tá meio em choque, né, pensando, pô, esse plano é certo? Que se isso aí foi um espião treinado ou só sou um estudante comum? Ela fala, relaxa que a gente tá de olho. E outra, é mais perigoso deixar essa pessoa te seguindo e ir embora. Então a gente vai manter distância e você fica andando sozinho aí. O Prota sai andando ali meio que pra um beco sozinho, e a pessoa sai do carro pra seguir ele. Ele
tenta perguntar, né, quem é você? Mas instantaneamente a pessoa já vem correndo na direção dele e tenta dar um soco. Ele desvia e a pessoa continua tentando bater nele. O Prota fica ali pensando que por mais que essa pessoa pareça ser forte, não é muito rápido, então talvez ele consiga resolver. Ele mais uma vez desvia do soco, deixa o pezinho ali pra pessoa tropeçar e cai no chão de cara. Ele dá uma imobilizada ali e fala pra ele não se mover, perguntando quem é e por que tá fazendo isso. A pessoa no chão diz que é culpa dele, que agora ele tá na merda, por isso que agora ele vai ter que pagar o preço. Do nada, a pessoa dá um giro ali com uma cotovelada que taca ele longe, se levanta e puxa uma faca pra matar ele. Bem na hora que a facada tá vindo, tem uma mão chegando e toma ali no bocão, filho. O Wei-Nan chegou no clutch. Ela ainda diz, eu sabia que você ia fazer merda, mas eu achei que você ia vir direto na casa dele. E aí, quem que era? A nossa doida gangster do cabelo rosa. O Prota fica puto perguntando por que tu não larga da minha vida? E ela responde falando que se o Prota não tivesse seduzido a Wei-Nan, ela ainda ia estar vivendo de boa. Ou seja, é a culpa dele de ser uma Porém, a Wei-Nan corta falando que não foi por causa disso, e sim porque ela usava o nome do grupo Feng Hong pra roubar dinheiro de estudantes, né, e levar eles pro beco pra fazer safadezas. Então agora ela tem que ser destruída por ela. Já amarra o cabelo ali, filho, e a sequência de pancadaria vai vir. Já toma um bloqueiozão no soco, já segura a mão, toma no bocão de novo e já caiu desmaiada. O Prota tá olhando, Jesus, filho, se ela fizer isso comigo, fodeu. Nisso a mina das gangues é levada embora, tá o Prota e a Wei-Nan ali falando, ah, desculpa, mas eu tenho que voltar pra casa ali porque senão minha irmã vai ficar preocupada. Aí ela fala, você esqueceu do porquê eu vim até aqui? Aí ele, por que você veio até aqui? Por causa do contrato? Ela responde que não é só por causa do contrato, mas também porque tem alguém que vai tentar tirar uns nudes dele. E aí ele, quem é? Mas por que vão fazer isso? Ela diz que não importa, mas agora ela quer saber o porquê ele desligou na cara dela sem falar nada. Ele dá uma olhadinha ali, né, pede desculpa e diz, eu estava errado por desligar, me desculpa, por favor. Ela fica olhando, então você tá disposto a aceitar a punição? Aí ele, punição? Aí ela pega no rostinho dele ali, aí taca ali o beijão, toma ali, garoto. O Prota já tá ali, meu Deus, que situação é essa? Ela me beijou à força, o que eu faço? Eu empurro ela? Nossa, mas a boquinha dela é tão macia e confortável, meu Deus, ela é tão gata, eu não consigo resistir. Ele começa a pensar na irmã dele e empurra ela. Quando o Prota tá com a Ueha, ele pensa na irmã. Quando ele tá com a irmã, ele pensa na Wei. E agora que ele tá com a Wei, ele pensa na irmã. Ou seja, né, o negócio tá ficando meio louco aqui. Ele se vira pra ela, né, falando que ela é uma louca. O que ela fez? Esse aqui foi o primeiro beijo dela e ela roubou. Ela, eu nem sabia que você era um estudante. E pensando, era o primeiro beijinho dele? Não sabia disso também. E aí do nada ele muda o assunto e fala que isso nem é a parte mais importante. Foi ela que deu aqueles 999 iates. Se foi, ele quer devolver todo o dinheiro pra ela. Ela responde que aquilo ali é só um trocadinho pra ela. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer se distanciar dela? Ele não quer assinar o contrato? Ele fala que não pode assinar esse contrato ainda. Ela pede uma razão que ele explica que não pode explicar. E agora ele precisa voltar pra casa porque ele já tá ficando cansado e tá tarde. A cena muda e o Prota já tá em casa pensando, mano, o que aconteceu? Quando ela me beijou, eu pensei na irmã. Você tá maluco, filho? É a sua irmã, você não pode pensar nela na hora que a outra te beija. Graça. Vou acordar pra vida porque amanhã eu tenho que ir pra escola. No dia seguinte, ele tá chegando na escola e aí ele cumprimenta a Ueha, né? E logo percebe que ela tá usando uma meia calça preta. E ele nunca tinha visto isso, porque ela tá sempre de meia calça branca. E ele fica meio distraído ali, né? Ela chama ele fala, que eu tenho um presente pra você. Entrega uma casinha ali pra ela, né? De pingente. Ela fica toda feliz, né? E agradece o presente falando que vai guardar com muito carinho. O Prota fica perguntando, ela só mudou a meia dela, né? Então por que ela parece tão diferente? Aí ela percebe que ele tá olhando pra perna dela e perguntou, meu filho, por que tu não para de olhar pra minhas pernas? Tem algo errado? A cena muda, eles estão no intervalo e ele tá, por que eu tô olhando muito pra sua perna? Ela, você tá olhando pra ela o dia inteiro, você gosta das minhas pernas? Aí ele, é tão óbvio assim, né? Fica meio sem graça ali. E diz que tava olhando pra perna dela porque ela é linda. Ela se inclina ali pra ele e fala, né, você pode tocar se quiser. Aí ele, o quê? Posso tocar? Ela diz que desde que conheceu ele, ela sempre tem alguém pra comer junto, então se ele quiser tocar, ele pode. Você não quer tocar? O Prota meio que tá querendo, mas ele fica pensando que seria meio maníaco do nada tocar as pernas dela. E aí ele dá uma indireta ali falando, você resistiria se eu te deixasse deitar no meu colo agora? Aí ela pega e senta no colo dele. Aí ele fica pensando, meu Deus, ela é tão obediente. Ela é um tesouro nesse mundo feminista. E diz pra ela, né, pelo menos se minha irmã fosse tão obediente quanto você, seria ótimo. Mas você não tá, tipo, se sentindo desgosto de nenhuma forma? Ela fala, só um pouquinho, mas também é muito confortável, então eu não ligo. Ele fica
pensando que a razão de tudo isso, né, é só porque ela não tem amor na vida dela, e aí qualquer tipo de atenção e carinho ela já quer. Nessa hora ele percebe que ela tá usando a casinha que ele deu pra ela de pingente na pulseira. E aí ela diz que como ela nunca tinha recebido nenhum presente, ela quis manter por muito perto. O Prota pergunta, você nunca recebeu um presente? Aí ela fala, como eu tenho muito dinheiro, todo mundo acha que eu não preciso de presente, então eles só me pedem dinheiro mesmo. O Prota diz que quem faz isso não é amigo, e pergunta se a Yuan, aquela amiga que ele deu lá no primeiro capítulo pra ela, não tá fazendo esse tipo de coisa. Ela diz que não, a única coisa que ela faz é dar um monte de livro e filme esquisito pra ela. O Prota explica que a casinha que ele deu não é feita pra ficar em bracelete, sim na mochila, e depois ele compra um pingente pra ela colocar no bracelete dela. A cena muda e o Prota tá na sala, porém ele percebe que tem uma... como é que a gente vai falar isso aqui? Um brinquedinho para prazeres masculinos escondido na mesa dele. Porém, bem da hora que ele percebe, aquele cara do cabelo verde que só faz merda, já meio que puxa da mão dele e ali fala pra sala inteira, gente, olha o que o Zhang-Hao trouxe pra escola. O Prota fica meio perdido com isso, né? Claramente o cara tá tentando dar uma incriminada nele. O cara continua falando, Zhang-Hao, como você tem coragem de trazer um negócio desses pra escola? Realmente você quer acabar com o nosso clima escolar. O pessoal tá tudo ali, né, meio que olhando de canto, julgando ele, né, de ser um safado, como sempre. E as minas da sala tá falando, não, ele não é assim. O Prota arranca um monte de carta de amor que tem na mesa dele e fala, olha só, fi, aqui na minha mesa sempre enche de coisa que não é minha. Para de pegar esses treca aí e falar que é meu. E outra, se tu continuar fazendo essas desgraças, eu vou te quebrar tanto que você vai sumir da escola por um mês. O cara sai correndo em choque. Os amigos do Prota tá ali em volta dele falando, né, a gente sabe que você não faria isso. Ele diz que, isso aí nem importa, só uma vez mesmo, tanto faz. Porém, no outro dia tem logo 2 filhos. Ele joga no lixo, no outro dia tem mais, e no outro dia tem mais. Ele tá tipo, mano, quem tá colocando maçaneta de plástico na minha mesa todo dia? Essa pessoa deve ter uma loja, não é possível. A cena corta e o Prota tá se exercitando com o Long. E o Long tá ali falando, né, nossa, tá todo mundo falando tão mal de você esses dias, dizendo que você só traz essas putaria pra escola toda vez. O Prota tá ali pensando, né, pô, todo dia que eu abro de manhã tá lá, eu não sei quem é, mas provavelmente alguém tem pelo menos um pouco de dinheiro, porque já gastou uma grana com isso. Aí o Long pergunta, o que a gente vai fazer? Aí o Prota responde, relaxa que eu tenho um plano, e aí o Erra vai me ajudar a executar. A cena muda, ele tá falando alguma coisa no ouvidinho dela, e ela diz, beleza então, vamos fazer, eu vou pedir pra entregarem. Na cena seguinte, tá de noite, a gente vê eles amarrando algumas coisas em volta ali da mesa. No dia seguinte, alguém entra na sala, e quando vai colocar a mão na mesa, tem um fucking laser. Nessa hora, o Prota já tira foto, é o nosso amigo ali da mechinha rosa. O Prota já manda, caramba filha, 8 dias seguidos, você realmente é motivado, hein? Tu tá com dinheiro pra gastar assim todo dia, mas não vai gastar o dinheiro à toa não. E taca o bagulho na cara dele, filho. O cara fica puto ali, né, pensando, como é que você descobriu? O Prota logo fala, filho, sistema de segurança de alta tecnologia, te vejo no escritório da diretora. Aí o cara já grita pro pessoal, não deixa ele ir embora. Parece que tinha uma ganguezinha do lado de fora, prontinha pra parar o Prota. Então eles partem pra cima, o Prota já desvia um e toma no queixão, desvia do outro e toma no queixão. E nisso a mira vem dar um chutão, ele já como bloqueia o chutão e é jogado pra trás. Porém, nesse meio tempo, quem que aparece, filho? Yueha, logo a treinada soldado. Óbvio que agora fodeu, os cara vai ser espancado. Ela já pula no ar e toma essa joelhada no meio do crânio. O cara já cai ali desacordado, pisoteado ali, foi igual merda no chão ensanguentado. Ela já olha pro outro, o pessoal começa a correr, mas não tem escapatória, já toma esse estrangulamento. O Prota já tenta parar ela ali pensando, minha filha, calma aí, tu vai matar o pessoal aqui. Mas bem nessa hora, a professora chega e obviamente, né, vai culpar eles dois. Porém, parece que essa é uma escola funcional. O Prota explica a história dele, de como o cara trouxe os negócios lá pra culpar ele, e aí o cara que se ferra. Mas teve um probleminha, 2 pessoas foram parar no hospital por causa da Yueha, e obviamente eles entraram em contato com os pais dela, e como a família dela parece ser bem rígida, ele sabe que isso vai dar merda. Na saída tá chovendo, o Prota sai correndo na chuva mesmo, porque ele é alfa hétero, e aí ele chega em casa, o pai, filho, por que você não avisou de buscar com o guarda-chuvinha? Aí ele, eu não tenho medo da chuva, eu vou pro quarto primeiro. Aí o pai fica pensando, por que ele tá com tanta pressa, né? O Prota então chega no quarto, pega o celular e já liga pra Yueha. Ela atende, ele percebe que ela tá com voz de choro. Ele pergunta, você tá chorando? Aí ela diz, que é muito escuro aqui. Ele pergunta, onde você tá? Você não foi pra casa? Aí ela diz, que eu tô presa aqui. Toda vez que eu faço merda, minha mãe me prende na brigada, que é tipo um galpãozão abandonado. É tipo uma sala de confinamento e você tem que ficar 2 dias lá. E agora ela tá morrendo de medo e pede pro Zhang-Hao ficar conversando com ela ali. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar. Ela diz que pode ser qualquer coisa. Ele diz então que vai falar sobre a novel que ele tá escrevendo pra ela. O nome é O Mundo dos
homens real. Todos os homens lá são poderosos e têm um abdômen rasgado. Eles trabalham na construção civil e todos os trabalhos físicos são feitos pelo homem. Qualquer coisa perigosa é resolvida pelos homens. Nesse mundo dos homens, o protagonista reencarnou como um cultivador imortal e vai se tornar o mais poderoso de todos. E todas as garotas vão ficar admiradas por ele e suas habilidades físicas. Parece, pode, não entendi. Então, basicamente é o inverso desse mundo. Essa história é meio brisada, não? Falar que um homem consegue mover um bloco, isso é impossível. É mais fácil as mulheres defender o homem mesmo. Mas às vezes que talvez seja engraçado, eles continuam ali conversando, né? Só pro tempo passar pra ela não se sentir sozinha. O dia seguinte, o Prota acorda com uma puta dor de cabeça e a irmã dele já tá aí do ladinho dele com um copinho de água e leite falando pra ele acordar, porque parece que ele ficou mal da chuva que ele teve no dia anterior e percebe, né, mais uma vez que o corpo dele é fraco pra caramba, uma chuvinha já era resfriado. Porém, bem na hora de dar o remédio, como é que vocês acham que ela vai dar esse remédio? Já vem na boquinha! A irmãzinha vai entregar o remedinho assim pra você. E com isso a gente chegou no fim da segunda parte, filho. Já tô narrando aqui algumas horinhas. Se você gostou, pede parte 3. Tem muita coisa ainda pra acontecer, tá? Dá pra fazer mais umas 3, 4 horinhas aí de vídeo. Então, deixa o like. Compartilha com um amigo que gosta de manhwa, de anime. Porque só vale a pena continuar vídeo que foi bem. Se o vídeo vai mal, é mais fácil começar outra história. Então assim, né? Compartilha pra ir bem, pra motivar a continuar, pra nós ter parte 3. Fui!